A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quem é novo por aqui, eu sou o pastor Valcir. É um prazer estar aqui com vocês toda a semana, falando da palavra de Deus. E hoje nós falaremos da lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Este movimento começou agora? Será que ele será mais um entre tantos outros que já surgiram na história da igreja? É possível ser igreja sem estar juntos em um local físico? Qual é a missão da igreja? Por que a igreja foi criada? Estas e outras questões responderemos no decorrer do estudo desta lição. Paz do Senhor, meus queridos. Então, na lição de número 9, a sutileza do movimento pentecostal. Então, essa é a nossa lição, né? A lição de número 9. A igreja, ou melhor dizendo, perdão, tá? Então, essa é a lição, ok? Então, nós estudaremos essa lição hoje. Esta lição, conforme diz o pastor Caraburu, ela se realizará no dia 28 de agosto de 2022, quando a Igreja do Senhor, no dia do Senhor, se reunir na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Nosso texto áureo vai dizer assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Então, o escritor aos Hebreus aqui já está falando sobre a questão de deixar a congregação. Nossa verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. E nós temos aqui a leitura bíblica que se encontra lá em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 25, onde o verso 25 é nosso texto áureo. Então, hoje nós falaremos sobre essa lição. E aí fica algumas questões que estudaremos: explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados, rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja. Então, nós temos aqui, nessas últimas décadas, esse movimento que apareceu, também chamado de os sem igrejas, né? Desigrejados, que significa aqueles que não têm igreja. Depois da pandemia, muitas pessoas, elas estavam assistindo o culto online, e aí foram se distanciando, e nesse distanciamento elas resolveram abolir a igreja física da vida delas. Elas passaram a entender, na visão delas, que não necessitavam mais da igreja, que era possível conviver e viver sem frequentar a igreja. No convívio de suas casas, dentro dos seus lares, tranquilamente, elas poderiam servir a Deus da mesma forma que serviam antes. E, portanto, surge aí, então, esses desigrejados. Não é algo novo, a igreja, na história da igreja, nós vamos pensar lá, né, Teudas, o próprio Gamaliel falou que surgiu, levou após ele uma grande quantidade, e depois morreram. Teve também Judas, que começou um movimento e depois sumiu. E aí, no meio da igreja, vai ter sempre movimento. Nós tivemos vários movimentos que surgiram aí, nós vamos comentar eles depois aqui, mas
vamos tentar entender o que pensa os desigrejados. E o comentarista coloca aqui o seguinte: primeira coisa, os desigrejados diz não possuir hierarquia religiosa. Então, eles são contra a questão de cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Para eles não é necessário, ou ancião, ou presbítero, ou apóstolo, enfim, para eles não podem, não é necessário ter isto. Código doutrinário, não é necessário ter doutrina nenhuma, eles já sabem de tudo, eles leem a Bíblia, eles conseguem saber exatamente o que deve ser feito. E nem tampouco uma estrutura arquitetônica, um templo onde eles possam se reunir. E muitos desses acabam se reunindo aí em alguns locais, alguns cafés, para conversar. E eles se acham que estão reproduzindo os costumes lá dos irmãos da igreja primitiva. Mas todos esses três pilares que tentam sustentar esse movimento não se sustentam. Porque quando a gente olha aqui a questão da hierarquia, nós vamos lá para a igreja primitiva, nós vamos encontrar lá que, se a gente olhar lá na igreja primitiva, nós vamos encontrar que eles estavam todos reunidos. Lá os discípulos, Atos 1, 12, 14, diz assim, olha, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado, e entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Então, olha que interessante, esse comentário, esse texto bíblico está lá em Atos 1, do verso 12 ao 14. Então, a igreja primitiva, ela já iniciou se reunindo. E neste local que eles foram para lá, enviados pelo Senhor Jesus, logo após a ascensão, tinham mais ou menos 120 irmãos orando no cenáculo. Então, a igreja primitiva, ela já começa com uma organização, um organismo e uma estrutura física. Eles estavam no cenáculo do templo. Então, estavam lá. Então, isso é real. Nós temos também o seguinte, eles também se reuniam na casa dos irmãos, entendeu? Então, olha, Efésios 1, 22, 23 diz assim, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja surge como um organismo, tem vários membros, e nenhum membro consegue sobreviver sozinho. Então, o organismo, ele é assim, ele é a reunião de vários membros que juntos eles formam um corpo, e esse corpo, ele é um organismo vivo, ok? Para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos tentar entender a questão do organismo e organização. Quando a gente fala em organismo, nós estamos falando em conjunto de órgãos que constitui um ser vivo, tá? Então, nós temos os nossos órgãos, né? Fígado, baço, pâncreas, todas essas partes. Nós temos os membros do corpo, braço, pernas, dedos, orelha. Tudo isso faz parte do corpo e que torna ele um organismo vivo. A organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósito coletivo. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis por uma pessoa. Por exemplo, a ONU é um organismo, é chamado de organismo e é também uma organização. Então, olha que interessante. Então, nós temos aí o organismo e a organização. Então, voltando aqui, tá? Então, vamos tentar entender. Os três pilares deles não se sustenta já de bate-pronto. Nenhuma hierarquia, nenhum código doutrinário e nenhuma estrutura arquitetônica. Então, quando você vai para a igreja primitiva, você percebe que tudo isso existia. Então, eles não podem dizer que estão imitando a igreja primitiva, ok?
Então, o sentido da nossa lição aqui é tentar entender, né, esse movimento que tem aí crescido de uma maneira exponencial, né, usando até a mesma expressão aqui do comentarista, logo após pandemia, tá? E em tentar entender essas suas crenças práticas, né, para que a gente possa ver dentro do Novo Testamento como é que isso se desenrola, ok? E outra coisa importante é mostrar que a igreja, ela neotestamentária, né, ela não é apenas um organismo, mas é também uma organização. Então, ela tem os seus membros, ela é é um organismo vivo que ela funciona, né? E aí nós temos que falar, já puxando um pouquinho lá dos tópicos, dos tópicos, né? Dos próximos tópicos, mas só para falar aqui, nós temos, quando a gente fala igreja, a gente tem que pensar o seguinte: a igreja invisível, que é aquele grupo de crentes que estão seguindo o Senhor Jesus, firme, obedecendo a palavra, são crentes raiz, firmes na palavra, e eles estão espalhados um pouco em cada igreja. Esse grupo que Jesus olha, né, são os ilustres da terra, que estão um pouco em cada igreja, é considerada a igreja invisível. E existe a igreja local. A igreja local são as pessoas que frequentam a igreja ali mesmo. Mas nem todos que estão na igreja local estão na igreja, faz parte da igreja invisível. Primeiro tópico nosso diz assim: visão prática do movimento dos desigrejados. Então, eles são primeira coisa, primeiro tópico, o ensino anti-institucional. Então, eles são contra todo tipo, né, toda forma de organização e institucionalização da igreja, ok? E eles vão um caminho contrário, né? Eles vão de encontro à igreja primitiva, porque mesmo alegando que na igreja primitiva não tinha, nós provamos já aqui que a igreja primitiva tinha uma estrutura, ok? E essa história de que ela começou só quando Constantino se converteu e organizou, não é uma realidade, porque os versículos que acabamos de ler é muito antes de Constantino, foi quando Jesus foi assunto ao céu, tá? E aí, a partir daí, a igreja passou a ter, né? Se nós formos lá em Atos, capítulo 2, diz que todos estavam reunidos, todos seguiam as doutrinas dos apóstolos. Vamos lá, em Atos, capítulo 2, para a gente deixar isso claro, né? Para que não haja dúvida. Vamos em Atos, capítulo 2, para a gente poder chegar nesse ponto. Reunidos, então... Deixa eu pegar aqui capítulo 3. Atos. Ok. Deixa eu aqui. Perdão, deixa eu ver. Opa. Ah, sim. Então diz que eles estavam todos reunidos e todos seguiam a doutrina dos apóstolos. Então, isso deixa claro para nós que a igreja, ela estava realmente reunida em Jerusalém e todos estavam realmente seguindo. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Então, se eles estavam lá reunidos, está aqui em Atos capítulo 3, verso 42 e 43. Me perdoe aí pelo tempo. Então, isso já nos leva a entender essa questão aí que eles estavam realmente, eles tinham uma doutrina, eles tinham um código doutrinário, tá? Mas esse grupo acha que não é necessário nenhum tipo de regra, né? Mas
comentarista vai dizer assim, ó, da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações desse cristianismo apóstata. Agora, apostatar provavelmente são aqueles que estão abandonando a fé, né? Então, agora, nada contra você se reunir em café, em lanchonete, no shopping para conversar com alguns irmãos, né? Nada contra isso. Mas não é isto que a Bíblia fala sobre a questão da igreja, né? Ela se reunia para orar, ela se reunia, e é necessário. Lá no início da igreja, ela não tinha, em alguns momentos, devido à perseguição, ela não tinha um local físico estabelecido, estava na casa dos irmãos, mas era por causa da perseguição. Mas em outros momentos, o texto bíblico é claro que eles estavam lá presentes, né? Então, isso deixa claro para nós que eles estavam errados. Tá? Segundo ponto aqui diz o ensino anticlerical. Olha aqui, ó, toda forma de institucionalização da igreja, toda forma de governo da igreja. Então, tá? Então, aqui nós colocamos, né, cooperadores, presbíteros, diáconos, pastores. Mas olhe em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. E ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra e ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade e à fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Então, quem estabeleceu isso foi o próprio Jesus que estabeleceu isso. Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele está inspirado por Deus, dizendo que que isso foi realmente estabelecido por Deus. Então, o comentarista fala assim, ó, acreditam que na igreja primitiva não havia organização, mas o próprio Paulo está falando que havia organização, ok? Então, os desigrejados, eles não gostam de estar debaixo de nenhum tipo de liderança alguma. Por isso que eles são contra qualquer tipo de institucionalismo, né? Toda a estrutura arquitetônica, então eles elegem as suas casas, os locais diversos para se encontrarem quando se encontram, né? Porque na maioria das vezes acaba ficando sozinho mesmo. Então, esse movimento desigrejado, eles são anti-institucional, anticlerical, ou seja, rejeita qualquer tipo de grau de organização e liderança. Segundo tópico diz o seguinte, a natureza da igreja neotestamentária. Em primeiro lugar, a igreja ela é um organismo, né? Então, a natureza da igreja neotestamentária, do Novo Testamento, deve observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Olha o que diz Efésios 1, verso 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Que assim como a cabeça controla todo o nosso corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Então, a igreja, ela é um corpo. Talvez eu seja um dedinho, outro é outro dedinho, outra orelha, enfim, né? Ou melhor, Cristo é a cabeça, mas nós somos os dedos da mão, o braço, peito, as pernas, os dedos, enfim. Cada crente faz parte desse corpo. Então, a igreja, ela é um corpo, tá? Ela é um corpo, isso fica claro, ok? Então, quando a gente analisa essa questão, é importante você analisar. Aleluia. É bênção de Deus, tá? Então, quando a gente analisa isto, a gente vê que essa igreja ela não aceita essa estrutura, ok? Muito bem, a natureza da igreja neotestamentária, um organismo. Então, como eu estava dizendo, tá? A igreja ela é um organismo, Cristo é a cabeça. Então, a igreja é o corpo de Cristo, ok? E assim a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Olha o que diz em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo.
Aleluia. Então, a igreja é um organismo vivo espiritual, ok? Então, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas? Sim, tá? Contudo, possuir essa estrutura física que hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, né? Como quer os desigrejados dizer aí que não é necessário. Então, essa repulsa do ser igreja pelas estruturas arquitetônicas e por qualquer forma institucional aí, né, está demonstrando aí uma falta de submissão ao evangelho. Outra coisa é uma organização, né? Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma, igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui uma organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolo, profeta, evangelista, presbítero, diácono, pastores, mestres. Tudo isso havia na igreja primitiva. Então, quando você olha para a igreja primitiva, ela tendo tudo isso, não dá para você dizer que você está seguindo a igreja primitiva, ok? Então, essa mesma igreja possuía também um código doutrinário. Olha lá, eu já li, vou questão de ler de novo, né? Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, havia lá um código doutrinário, sim, né? E 1 Pedro 3, 5, 6 vai dizer o seguinte, olha, porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia aos seus pastores, e aí por diante. Então, nós temos aí claramente dizendo a respeito de regras, tá? Então, ninguém vive isoladamente de maneira que como queria. Lá em Hebreus 10, 25, vai dizer, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vezes que se aproximando aquele dia. Então, várias passagens bíblicas vai mostrar para nós que ninguém consegue viver isoladamente. Não é possível, tá? Isso pode ser visto assim, né? Claramente dentro das escrituras, ela vai mostrar, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê que não é possível, ok? Aí o comentarista coloca para nós o seguinte, isso pode ser visto no primeiro concílio, convenção feita pela igreja primitiva, em Atos 15, em que o colegial apostólico, juntamente com os presbíteros, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Então, havia em Jerusalém um concílio. Paulo saía, abria as igrejas em todos os locais, mas Paulo estava submisso também às doutrinas vindo lá de Jerusalém, pelo colegiado que era dirigido ali por Tiago, por Pedro, homens que estavam em Jerusalém e que comandavam a igreja. Então, a igreja primitiva, ela era assim, tinha regras, tinha doutrina, tinha tudo, ok? Então, a igreja no Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Terceiro tópico vai dizer para nós o seguinte, a importância e a necessidade da igreja. Primeiro, a igreja é a família de Deus. Estando na igreja, nós nos sentimos a irmandade, um irmão do outro. E como irmão, um se preocupa com o outro, né? Se a igreja realmente é família de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, ali há uma preocupação com o irmão, com a situação que ele está vivendo, e há aí um amor, né? Bem claro no ar, no convívio, no abraço, que você senta, conversa com alguém, abraça com alguém, talvez faça uma visita na casa de um irmão que está ausente, canta uns louvores, ora com ele. Então, este ambiente é um ambiente familiar, ok? Então, toda a igreja possui aí esse ambiente familiar, tá? Então, os cristãos verdadeiros, né, como acontecia na igreja lá do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como Senhor da igreja. E é nesse contexto aí é que vai acontecer a integração do crente à igreja local.
Então, o crente que está na igreja local, ele vai convivendo com um, convivendo com outro, vai fazendo umas visitas, vai vindo da escola bíblica dominical, aos estudos bíblicos, né, ao culto online, ele vai assistindo o culto online e ele vai se fortalecendo espiritualmente, tá? Então, o importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona, tá? Então, não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Então, a igreja precisa despertar em cada um de seus membros esse sentimento familiar. Segundo tópico, a igreja como testemunha da salvação. Cristo, ele criou a igreja para que ela pudesse testemunhar e falar, né? Ó, por outro lado, esse mesmo, o apóstolo que falou da família, apresentou que o fim dessa família foi criada para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades no céu. Então, Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Então, a igreja, se alguém fala do evangelho, é a igreja que fala do evangelho. Se alguém ora por alguém que está enfermo, é a igreja que está orando. Então, a igreja realmente, ela tem essa missão. Ela foi criada com essa missão de continuar pregando o evangelho. E a nossa sinopse aqui do terceiro tópico vai dizer que a igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Conclusão. Faço questão de ler na íntegra. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igual fora da igreja. Não é possível ser o mesmo fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. É compreensível que algumas pessoas estão decepcionadas com o corpo ministerial por devido a algum comportamento e elas resolvem abandonar a igreja. Mas não é por este caminho que a gente deve seguir. Quando você vê Paulo escrevendo a igreja de Corinto era uma igreja que possuía os dons, mas tinha muita criancice, havia até adultério entre eles, e Paulo chama a igreja de Deus. Então, toda igreja vai ter problema, toda igreja vai ter alguma situação, mas você precisa servir e olhar exclusivamente para Jesus. Então, não podemos ser desigrejados, temos que ser igrejados. Talvez essa palavra nem existe, é uma brincadeira. Devemos realmente ter o prazer de estar na igreja para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.